Boa noite e vamos então fazer mais um vídeo que já devia ter saído, mas peço desculpa por isso, vai sair agora. O título é A Guerra. A palavra que define a guerra é luta. Guerra não é algo que só deve existir em circunstâncias excepcionais, mas, pelo que vemos, em todas as ocasiões. Desde a batalha interior, que é das lutas mais terríveis que nós podemos disputar, portanto, das lutas mais terríveis que existem, pois elas baseiam-se na dualidade das emoções e conceitos éticos que existem no seu interior, onde o bem e o mal se misturam. Passando depois pelas batalhas de egos que separam as pessoas e, concomitante, os povos também. Até às lutas internas e externas dos povos que só beneficiaram o poder, tanto político como religioso. E vocês sabem que as batalhas que hoje se dão, as guerras que hoje se dão, é precisamente isso. São guerras políticas e guerras religiosas. Claro que durante milhares de anos, quem comandava era o poder religioso, que em todo o planeta se criou. Sempre existiram combates, lutas, até guerras que serviram para permitir que os poderes e seus representantes se superpusessem aos outros poderes. E, no entanto, todos respondem ao poder supremo, que é o poder. Até aconteceu que, durante centenas de anos, eram os chefes principais que se defrontavam e se matavam. Porquê o fizeram? Inclusive, em muitos casos, os poderes religiosos poderiam depor e até executar alguns chefes e até os próprios reis que os afrontavam e recusavam viver sob os seus dogmas. Aliás, vocês não sei se sabem, mas ao longo da história, um rei só poderia ser considerado rei com autorização do poder religioso, da Igreja. Infelizmente ou não, todas as ações criaram, até hoje, reações de todo o tipo. E sempre apareceram muito boas almas que lamentam, e com razão, a existência de lutas. Só que neste planetazinho, toda a história dos últimos 30 a 40 mil anos
contados, portanto, aqui, terrestres, foi sempre moldada pelas lutas e pelos vencedores. Digamos que aquela teoria de que numa guerra ninguém ganha e todos perdem, é muito bonito a nível talvez poético, mas a realidade tem mostrado que não é assim. Sempre existiram outros até extinguirem esses povos. Portanto, numa guerra é bonito dizer-se que não há vencidos nem vencedores, ou que todos ganham e perdem, mas não é bem assim. Porque, ao fim e ao cabo, acabam por aparecer outros com mais poder e que vencem. Poderemos contrapor a isto as frases de que quem perde são os povos, e até em certos casos é verdade, mas não se esqueçam que muitas das desgraças na guerra são os povos que as praticam aos seus inimigos, independentemente do que os poderes exijam. Portanto, muitas vezes são os próprios povos que se guerreiam entre si. E, independentemente de serem os seus chefes a obrigarem ou não, nós verificamos que realmente não é necessário eles exigirem isso, muitas vezes, porque por tudo e por nada as pessoas se pegam, as pessoas brigam. Isso é uma realidade. Ou porque não gostam de uma coisa, ou porque não gostam de outra, ou porque não vão com a cara uns dos outros. E isso serve para se guerrearem. Não são aquelas guerras de poder como existe, por exemplo, neste momento, mas a verdade é que são guerras, são lutas que se travam por razões fúteis, muitas vezes. Sabem, a guerra traz ao de cima o que os terrestres têm no seu mais profundo íntimo, que em muitos casos é a psicopatia, a sociopatia e a mais pura maldade. Além da exibição do prazer de ver os outros passarem mal, que há muita gente assim, sofrerem e morrerem das mais diversas formas, é assassínio, sim senhora, mas só se importam aqueles que não estão em campo de liça, porque os que estão querem lá saber. Depois aparecem alguns traumas pós-situação, geralmente entre aqueles que continuam a acreditar que os terrestres são bons, mas não são. Alguns são, mas não são. Algumas pessoas realmente o são, mas o número delas é ínfimo em relação aos outros. Na história, meus amigos, tantas vezes pequenas tribos e às vezes grandes tribos por todo este globo destruíram outras oponentes tribais com todo o prazer de verem sangue e já agora ficarem com os bens deles. Juntam o útil ao agradável. Desculpem lá o termo, mas não é preciso ir muito longe no tempo. Nestes últimos milénios e séculos existem exemplos para todos os lados, em todo o planeta. E todos os conhecem mesmo não gostando. Ninguém é obrigado a gostar das guerras. Mas a realidade é que é assim. Há guerra. Claro está que um planeta como este não devia ter guerras, mas o que é certo é que há guerra. E cada vez mais globais. E cada vez mais sangrentas.
Mas a hipocrisia do poder é gigantesco, pois tem sempre que mostrar que o inimigo é que é o mau e que eles é que são os bons, mesmo que façam o que os outros fazem. Não interessa, é sempre a maneira de chamar os outros maus e a gente os bons. É pura tristeza das situações, mas é o que acontece. E não é esporádico. Nem esporadicamente, é sempre. Ainda por cima aparecem algumas pessoas que se afirmam boas e sem preferências, mas que anteriormente já tomaram a posição que querem e odeiam ou dizem odiar os que não gostam e chegam a desejar-lhes a morte. O que nos leva a entender que isso do bem é uma coisa muito variável. Só importa em certas situações. Não para todas as situações, nem para todas as pessoas. Meus amigos, até à próxima. Obrigado. Samael out.